hoje é dia de falar de perua aqui na garagem, cara, um dos meus temas preferidos. E falaremos de uma perua extremamente rara em solo nacional, Toyota Camry Station Wagon, 20 exemplares chegaram ao Brasil e esse carro tem umas particularidades muito interessantes que a gente vai conhecer em detalhes a partir de agora. Saudações pessoal, ou salvem as peruas, save the wagons. Cara, olha que legal, faz algum tempo que eu estou procurando essas peruas Toyota Camry SW e também uma que eu vi ontem na farmácia. Parei na farmácia, fui levar o Porsche para tomar banho, parei na farmácia e tinha lá um Honda Accord SW. Se tiver um também, manda mensagem. Lindo demais e difícil de ver por aqui. Como eu falei, 20 exemplares chegaram ao Brasil. Nesse estado, então, você dá para contar no dedo. Imagina, nesse estado desse carro aqui, sem dúvida nenhuma, essa é a cor mais legal do Toyota Camry, que é esse verde. Cara, essa cor é muito formal, é uma cor muito sólida, assim, de carro japonês, né, que você vai rodar a vida toda com ele, né? Bem interessante. Essa cor acho uma das mais bonitas do catálogo da época. Esta aqui é a terceira geração fora do Japão. Lá no Japão é bem interessante, porque o Camry tem o Toyota Celica também, tem várias coisas que eles usam o Camry, né, na nomenclatura. E o Camry originalmente é uma palavra japonesa que significa coroa, mas lá tem Toyota Crown também, então é uma coisa curiosa. Mas sim, fora do Japão, essa aqui é a terceira geração, o carro fez muito sucesso também no mercado dos Estados Unidos, essa versão inclusive é uma versão americana, e foi vendida essa terceira geração, 91 a 96, esse carro é de 1992, tem a plaquetinha na porta, ele saiu da fábrica em junho de 92. Cara, que legal, né? Se foi 2 de junho, então perfeito, no dia do meu aniversário. Primeira coisa que chama a atenção, que é legal nesses carros, é a sobriedade do desenho. Cara, eu acho a sobriedade um negócio incrível. Então a gente tem aqui, e a gente vê também no seu arquirrival Accord, essa mesma ideia, né? Os dois, tipo os sedãs alemães, aqui os sedãs japoneses, aqui no caso uma perua, né? Mas competindo todos os anos e gerações. Esse conjunto óptico é bem próprio dos anos 90 e essa versão americana tem uma coisa que eu adoro, que é isso aqui, ó. Acende a luzinha laranja aqui, então fica como se fosse uma luz de posição laranja, muito bacana, muito legal mesmo. Esse carro tem uma outra característica interessante, o proprietário estava me falando, ele mudou o perfil dos pneus, são rodas de 15 polegadas, você imagina, originalmente já confortáveis, aumentou o perfil para ficar mais confortável, então nós veremos daqui a pouco, eu vou poder comentar sobre isso. Ó, e ficou com visual bacana, né? Também, realmente o carro ficou legal dentro dessa ideia. E andando por aqui, a gente vê o tamanho, né, desse carro, seguramente temos aí mais de 5 metros, o tamanho dele, essa parte traseira, olha só, que desenho legal. E é um desenho bem acertado quando você pensa no contexto dos anos 90. Não só, aqui ó, essa anteninha, muito charmosa, antena na lateral, né? Sempre gostei. E uma particularidade, eu falei na cabeça do vídeo, falei de particularidades que eu ia mostrar. Uma particularidade interessante, além de serem 20 exemplares no Brasil, 20 unidades, tem uma outra, que é isso aqui, ó. É tão grande o vidro que precisa de 2 limpadores. Quantos carros vocês conhecem que tem 2 limpadores de para-brisa? Cara, isso aqui é muito incomum. Olha o adesivo da época da T-Line, que é aquela concessionária Toyota antiga que tem ali perto de Moema, né, no Campo Belo. Mas ó, 2 limpadores realmente é sensacional. E o detalhe aqui atrás, ó, V6 LE. Agora, outra particularidade sensacional, falarei após a passagem do avião. Aqui a gente tem uma boa capacidade de carga, como a gente sabe, essas peruas maiores levam muito mais bagagem do que qualquer SUV, principalmente os SUVs compactos, né, e médios. Isso é uma coisa interessante. Então, espaço de bagagem bastante generoso e coisa que a gente via nas Mercedes, né, nos modelos da Mercedes-Benz, nas peruas, nós temos aqui mais 2 bancos, ou seja, ele leva 7 passageiros, meus amigos. Olha só que beleza, 7 passageiros. Vou entrar aqui, a gente vai entrar justamente para ter uma ideia. Logicamente, claro, é um espaço menor, mas cara, olha que interessante que a gente tem aqui, ó. Tanto a abertura ali, né, nós temos
na tampa para o passageiro sair, como uma alça aqui para segurar também. E logicamente, claro, eu tenho 1,70, vocês sabem, você não tem todo o espaço do mundo, mas dentro da proposta de pequenos percursos e tal, é legal você poder levar mais 2 pessoas, ou seja, saída de escola, leva mais 2 crianças, enfim, acaba sendo algo interessante também. E para sair também muito fácil, olha que legal, você sai tranquilamente, enfim, sem problemas. E a tampa pesadinha, mas ó, amortecedores em dia, aí é tranquilo. Mas cara, fantástico, hein? Realmente sensacional. E além dessa possibilidade, ou levar bagagem, ou mais 2 passageiros, a gente tem aqui também o espaço interno. Carro bastante confortável. Ele é um daqueles carros que você olha para ele, você já vê que ele é confortável antes de andar, né? Ó, bagageiro, teto solar, charmoso demais. Olha só que interessante. Padronagem do banco foi refeito também, o proprietário atual bastante criterioso com a manutenção, não fechou aqui, né? Ele já está mostrando ali. E olha que legal. Aqui também. Olha que interessante esse painel. Bom, o primeiro painel analógico que a gente adora. Até uma coisa interessante, eu sempre comento de painel de carros atuais, painel digital. Sim, porque o contexto atual é digital. Então, qualquer carro que é vendido hoje em dia, de um padrão para cima, tem que ter painel digital porque é concorrência, né? Mas, logicamente que painel analógico, meus amigos, é uma beleza. E esse painel é interessante porque, como esse carro era vendido nos Estados Unidos, ele tem ali o painel em km por hora e milhas. E olha só a indicação do câmbio automático. Muito interessante, luzes espia também. É um painel bem sóbrio, né? Bem sóbrio, com uma ergonomia bem acertada. Olha só o detalhe. O painel vem aqui desse lado, então você tem o relógio, você tem tudo muito à mão do motorista, uma coisa que eu sempre falo nas matérias, ar-condicionado, enfim, o carro bem completo também nesse contexto. E aqui o proprietário estava me falando que ele colocou a multimídia, né? Nesse caso seria uma multimídia, porque nós temos do SW4, porque a gente tem toca-fitas, olha só que maravilha, toca-fitas, e aqui para 6 CDs, olha só que interessante nessa questão. E aqui também o passageiro, ele vai bem por conta desse recuo do painel, o passageiro acaba tendo aí um bom espaço interno. Internamente também, carregamento por indução, não, meus amigos, não tem isso nessa época. Mas nós temos aqui, ó, câmbio de 4 velocidades, aquelas transmissões que você com manutenção roda a vida toda, né? Porta-objetos, ou seja, apoio de braço, dá para fazer muita coisa. E olha só que legal essa observação, né? Aqui, somar 10 km por hora quando você estiver andando em milhas para não tomar multa, né? Tem que ficar esperto com isso. Agora vamos falar de mecânica. E aqui no cofre do motor, esse é o 3VZ FE, existiam 2 motores de 6 cilindros que o Camry usou. Mas antes de falar do motor, olha só que interessante essa característica aqui. Amortecedor de capô, uma coisa que eu sempre falo dos carros nacionais, que as marcas não usam, né? É um negócio tão prático e fácil para manter um capô desse tamanho aberto, por exemplo, que é interessante. Bom, aqui temos um V6 de 3 litros, 24 válvulas, 188 cavalos, bons números de torque, e esse motor foi usado pela Lexus, foi usado pela SW4 também, ou seja, um motor vastamente usado aí pela Toyota em alguns modelos, né? E um motor aí também conhecido aí por sua qualidade técnica. Muito bem, pessoal. Que beleza. Deu uma voltinha agora, vocês não imaginam a maciez. Câmbio de 4 velocidades. Ele comentou comigo, tem uns barulhinhos aqui e ali, porque ele é pesado, né? Um carro pesadão, pouco mais de 300 mil quilômetros, a gente já imagina também, né? Mas o interessante, eu estava vendo aqui, é que essa troca dos pneus por pneus de perfil alto, eles acabaram dando ainda mais conforto, ou seja, aquela comodidade bem própria. Esse motor eu comentei, né, que a Lexus usava também, e é o mesmo motor usado pelo Lexus ES300. Eu dirigi um Lexus ES300 uma vez, acho que foi um dos primeiros carros que eu guiei
Foi uma volta no quarteirão, assim, cara, mas foi bacana porque eu lembro da comodidade de acelerar um Lexus, né? E isso faz tempo, bem antes da garagem e tudo mais. E é engraçado porque, cara, realmente são carros feitos para você simplesmente velejar pelo asfalto. E a história do Toyota Camry, como eu comentei, ela é muito própria nesse sentido, né? Ela é uma história que vai... inicialmente, lá no Japão, as marcas japonesas, no pós-guerra, elas foram, plano Marshall, tal, toda aquela questão, elas foram daí se recuperando, crescendo, algumas surgindo, mas houve daí, o mercado japonês de carros da década de 60, por exemplo, é muito interessante. E se fala pouco por aqui porque não se conhece muito. E é um mercado também bacana, de maneira geral. Mas, como eu falei, a gente não conhece tanto, né, por aqui. Mas a indústria japonesa, então, automobilística foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi chegando num patamar muito legal. E, principalmente, eles sempre focaram muito na questão do conforto e da durabilidade. Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes quando a gente fala de carro japonês, de maneira geral, é a questão da comodidade, é a questão da construção aprimorada, ou seja, o carro ele tem aquela construção de modo que ele vá durar, que o consumidor tenha uma experiência positiva, né? Aqui em milha sempre confundo um pouquinho, não deu para ver quanto eu estava, mas estava dentro. E isso é uma coisa que eu acho legal do carro japonês. A filosofia de construção de carros deles é muito própria. Por isso que a gente fala aqui, esse carro tem o freio no pé, né? Falei, pô, é Corolla Cross. Mas agora mudou, né? Vai vir o 2025, aí mudou essa questão. Mas eles são carros que são conservadores. Então, muitas vezes você pega o próprio Honda agora, os RV que eu estou testando, né? Ele é um carro aí que tem a mecânica 2.0, então ele não é um downsizing, mas é um carro que tem um motor 2.0 16, ou seja, uma mecânica mais clássica, ou, né, uma mecânica mais tradicional. E isso para o consumidor do carro japonês é um negócio interessante do ponto de vista de qualidade. Puta, eu acho que isso aqui vai durar, eu acho que isso aqui vai durar bastante, vai ter uma durabilidade. Então eu acho que esse é o principal, assim, de carro japonês, é a grande sacada. E a gente vê num carro como esse, na década de 90, como eles chegaram também num patamar de produção muito interessante e, novamente, num patamar de qualidade. Cara, eu gostei desse câmbio aqui, esse câmbio de 4 velocidades, eu achei ele bem escalonado. Seja num kickdown, numa aceleração mais rápida, ele é um câmbio que responde bem dentro dessa proposta, dentro da possibilidade, logicamente, de ser um câmbio dos anos 90. É engraçado, às vezes você pega um câmbio hoje com 10 marchas, 8 marchas, primeiro que não usa tudo isso, mas é bom, claro, você vai conseguir, às vezes, andar na velocidade cruzeiro com a marcha mais, né, lá em cima, né, uma marcha mais alta, economizando combustível. Mas é interessante como muitas vezes uma transmissão dessa de 4 velocidades, ela faz o trabalho bem feito. E essa geração 91 a 96, cara, ela é muito sólida, né? Uma geração que você anda nela, a questão do conforto, cara, é sensacional. Ele falou, presta atenção no conforto, presta atenção na comodidade. Você vai ver a comodidade desse carro, é algo interessante. E de fato, né, são carros bem cômodos. Andando aqui nesse nosso trajeto, e ó, no kickdown você vê, é um motor que também, dentro dessa ideia e dentro do peso e tudo mais, ele responde bem. Eu gostei também, eu achei um carro bem acertado. Cara, é uma delícia de andar, ar ligado, 188 cavalos, pô, bacana. Preciso comprar um Camry SW. Mas assim, de maneira geral, eu gostei do carro, a questão do acabamento. Esse carro, quando ele comprou, ele foi do mesmo dono por mais de 20 anos. Ele é o terceiro dono.
E o que é engraçado é que o dono anterior, ele falou, ele morava numa casa, entrava num corredorzinho, raspava um lado, o outro, então ele teve que fazer muita coisa no carro, mas ficou muito bom de andar, realmente, não só a questão de conforto, com essa troca de pneus que eu já mencionei, mas cara, que carro íntegro de maneira geral, né? Aquele carro sólido, né? E dá pra levar umas 2 pessoas aí atrás, cara, fantástico, gostei muito. Gostei bastante de andar. Esses espelhinhos aqui que eu uso no Fusca, apesar de ser um carro pequeno, tem uns pontos cegos, mas enfim. Mas cara, muito legal mesmo o carro. Realmente é aquele carro que você anda com ele sem pressa, aquela velocidade de cruzeiro. É um, como diria Bob Sharp, é um cruzador, né? Você vai rodando com o carro, fazendo viagens longas, e ele te dá essa comodidade e essa ideia realmente de conforto. Cara, que delícia. Na verdade, a Lexus mudava uma coisa ou outra, mas basicamente o mesmo carro. Dá pra entender, né? Essa imagem. Bom, vou dar mais uma voltinha. Dar mais uma voltinha aqui. E já vou me despedindo. Cara, muito legal. Fantástico. Que beleza de carro. Gostei mesmo de dirigir. Ergonomia, como eu falei, muito boa também. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Cara, que beleza.